Olá, então, meu nome é Diego. Eu tô fazendo esse vídeo para apresentar um pouco o meu trabalho, minha proposta de trabalho. Seguidamente algumas pessoas entram em contato comigo, me perguntam e tal, e é interessante porque em essência eu respondo coisas muito parecidas, assim, mas às vezes de formas diferentes. E aí esses dias alguém perguntou, aí eu falei de um jeito, aí eu fiquei pensando assim, vou gravar um vídeo para falar um pouquinho então. Eu sou psicólogo clínico e a minha proposta de trabalho é uma psicoterapia que acontece de forma online. E basicamente assim, para que serve uma psicoterapia? Serve para a pessoa que está procurando. A pessoa que está procurando o quê? Resolver alguma questão na vida dela. Resolver como? O que é resolver? Assim, bom, a pessoa está com algum problema em algum campo da vida dela. E aí a gente assim, ok, vamos começar a olhar para isso. Então basicamente assim, é como se fossem duas pessoas colocando luz num tema de interesse, num tema que gera sofrimento, porque é óbvio, a pessoa provavelmente está buscando terapia porque esse tema é um tema que causa sofrimento. E a questão é essa, olha, como é esse tema? Como é pra ti? Como é a tua experiência? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo, às vezes relações amorosas, alguns problemas, ou relação com filhos, relação de trabalho, ou uma dificuldade de sentir aquilo que realmente gostaria de fazer, ou uma sensação de que uma pessoa não está muito assim alinhada com certos desejos que ela carrega dentro dela. Então o ponto é esse, vamos olhar isso com calma, com consistência, né? Por isso que a psicoterapia é um processo consistente, assim, o que eu ofereço, ao menos assim, com regularidade, com frequência, olhar de novo e de novo, através de diferentes ângulos. E por isso que é legal, né? A psicoterapia é uma relação. Então junto a gente vai vendo isso, e como eu sou alguém de fora, para mim é muito mais fácil poder, digamos assim, observar certas coisas. Observar não no sentido de, eu sou a pessoa que sabe a resposta para te dar, não. A vida, quem sabe o que quer fazer é a pessoa. Mas eu tô aqui como uma pessoa que acompanha, mas não acompanha no sentido passivo. Bom, existem muitas abordagens de psicoterapia, mas a minha proposta não é nada passiva. É muito mais um processo dialógico, assim, a gente dialoga, sabe? É um processo também de muita escuta, mas de diálogo, de encontro entre duas pessoas, claro, um encontro entre duas pessoas dentro de um parâmetro psicoterapêutico, dentro tem um foco nisso, sabe? E aí, a partir disso, assim, um diálogo onde eu convido a pessoa sempre e sempre a sentir, por exemplo, o próprio corpo, do que o corpo dela está falando naquele momento, ou naquele outro momento, como é que ela sentiu isso, ou aquilo. Então, eu me interesso bastante, assim, por isso, porque nosso corpo é um grande termômetro, e assim, um grande sinalizador de como as coisas estão. Não no sentido, assim, aquilo que eu sinto de um jeito ou de outro é a fonte última da verdade. Não, mas é uma informação. Opa, o que você está querendo me dizer? Peraí, por que será que eu tô com dificuldade nesse aspecto? Aí a gente pode ir vendo, opa, olha só, tu vê que quando tu vive esse tipo de coisa, tu sente isso, tu sente aquilo, olha só que interessante. Será que tem algum tipo de experiência de resistência que tu tá tendo? Sim, no caso. Como é essa resistência? O que ela tá querendo te comunicar? Esse é o ponto, assim. Eu tenho uma visão que é muito baseada, não exclusivamente baseada, mas é muito, muito, muito assentada na teoria do apego, né? Do John Bowlby. E é um tipo de visão, assim, de olhar o ser humano não como um ser naturalmente problemático, naturalmente que vai querer engolir todo mundo se não for freado. Não, é um ser cooperativo, um ser social cooperativo, que
ele não nasce com 21 anos de idade, adulto. Ele nasce criança, pequena. Ele nasce num contexto, num ambiente onde ele vai aprender a viver, ou, como muito acontece, ele vai aprender a sobreviver de um jeito. E ele sobrevive precisando se defender de muita coisa. Muita coisa. E essas defesas que ele cria, mecanismos de sobrevivência, defesas, seja como for, são valiosíssimas. Assim, foi o que deu para fazer para estar vivo aqui agora. Só que o ponto é esse: muitas vezes essas defesas, elas não se atualizam no tempo. Então a gente muitas vezes carrega medos e outras coisas, assim, de coisas que já passaram, sabe? E aí a gente vive no presente experiências que são como se fosse... Existe essa palavra, né? Gatilho. É uma experiência que é um gatilho que aciona aquele medo, aí gera, vamos dizer assim, a ativação de uma certa defesa, daí a gente deixa de viver muita coisa que poderia ser muito importante para nossa vida, muito significativa. Se no passado era perigoso, por exemplo, se experimentar de um certo jeito, tentar fazer tal coisa, não significa que hoje é. Mas não significa que não vou ter medo, porque isso medo, raiva, são emoções, são naturais, são valiosos. A questão é assim, como a gente olha para isso. Cuida disso tudo, com calma, com cuidado, com responsabilidade, porque isso é uma palavra para mim muito preciosa, para minha vida, mas para o meu trabalho, assim, responsabilidade. Então, é mais ou menos isso. Queria só compartilhar um pouquinho, um jeito de falar do meu trabalho. E é isso. Até mais.